Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio de reflexões sobre a videira. Eu sou Walter Silva e hoje a gente vai conversar sobre aquele momento em que tudo parece silencioso, quando você ora e nada acontece, quando você busca e só encontra vazio, e aquele choro que antes era um choro de alegria, de emoção por estar sentindo a presença de Deus, acaba se tornando um choro de tristeza, de um sentimento de solidão. Mas vamos conversar sobre isso hoje. Vamos entender primeiramente que Deus não está calado. Você deve entender primeiramente isso. Talvez Ele só esteja esperando você ouvir algo mais profundo, que é a sua própria identidade, aquilo que Ele já colocou em você e que só depende de uma mudança da sua parte, aquilo que Ele já planejou, aquilo que Ele já plantou na sua alma, mas que ainda precisa florescer, precisa dar fruto. Tem gente que confunde silêncio de Deus ou silêncio espiritual com abandono, mas o silêncio de Deus, muitas vezes, na verdade é uma convocação, é uma abertura de espaço para que você possa também trabalhar, para que você possa entender a sua responsabilidade nisso, nessa relação entre você e Deus. É no silêncio que a gente é forçado a ouvir o que a gente mais evita ouvir. A voz da nossa alma, as bagunças internas, as decisões adiadas, os pedaços da identidade que a gente largou pelo caminho. Mas você precisa entender, de fato, você não está sozinho, você está sendo realinhado, você não está esquecido, você está sendo lembrado de quem é. Deus já colocou algo em você, algo que você não tem noção e que às vezes você está procurando e Deus já te mostrou de diversas formas. Você precisa se reconectar. Jesus disse o seguinte: eu sou a videira e vocês são os ramos. Mas sabe o que muita gente esquece? A poda também faz parte do processo, infelizmente, e a poda dói, a poda silencia, mas a poda prepara o ramo para frutificar mais. E eu não falo da poda que remove aquele ramo, aquele galho da árvore, da videira, mas aquela que vem para limpar você, te purificar da sujeira que se acumulou ao longo do tempo, das coisas que não deveriam estar ali e você permitiu que estivessem, ou de frutos negativos que você deixou surgir na sua vida, de repente um rancor, uma tristeza. E isso precisa ser limpo para que você venha trazer mais frutos, frutificar mais. Talvez você esteja vivendo um tempo de poda, um tempo onde tudo parece parado, mas Deus está preparando você para algo mais sólido, algo que vai fazer você entender de fato a necessidade que foi esse silêncio, para que você pudesse se reconectar consigo mesmo e se preparar e passar por esse processo para que você pudesse receber e lidar com esse algo maior. Se esse silêncio tem te incomodado, vai lá, respira fundo, fecha os olhos e se questiona: quem sou eu quando tudo se cala? Nós precisamos ser completamente dependentes de Deus, mas muitas vezes nós nos cegamos para as coisas que nós também precisamos fazer, porque às vezes Deus quer que a gente haja também. Na verdade, a maioria das vezes nós precisamos agir. Não podemos depender completamente de Deus, porque Deus não pode interferir no livre-arbítrio de outra pessoa. Nem por Abraão ele fez isso. Quando Abraão foi para o Egito com Sara, e ele precisou dizer que Sara era irmã dele, porque Deus não poderia interferir no livre-arbítrio do faraó, para impedir que o faraó se interessasse por Sara, ou que ele exercesse a sua humanidade e o seu poder como faraó para pegar aquela mulher para si, considerando o contexto histórico, aquele ambiente na qual eles estavam inseridos. Mas quando Deus está calado, nem sempre ele está abandonando a gente, ele está nos abandonando. Então nós precisamos mesmo nos questionar: quem sou eu quando tudo está calado, quando Deus não fala, quando Deus não responde? Porque é aí que você começa a alinhar o espírito, a sua mente, a sua emoção. É aí que você percebe que a fé não é só barulho, ela é raiz, ela é estrutura, ela é silêncio que sustenta. É preciso muitas vezes passar por esse período de silêncio, que nós
precisamos buscar mais, talvez buscar de uma forma diferente ou simplesmente entender o nosso erro. Às vezes nós precisamos por nós mesmos entender o nosso erro e Deus nos dá esse tempo para que nós possamos passar por esse processo, assim como foi com Davi. Davi também, ele orou por muito tempo após o seu pecado e teve um período na qual ele também orou por seu filho, buscando uma resposta de Deus, e parece que Deus não respondia a ele, e provavelmente ele passou por algo parecido. Mas depois Deus falou com ele e falou também através do profeta em alguns outros momentos. E hoje, pensando nisso, que se você tem passado por isso, ou se você não passou, talvez você em algum momento venha passar. Então eu quero te fazer um convite. Eu quero te convidar a se reorganizar por dentro, a reorganizar a sua parte interna, a sua alma, a procurar entender e a lidar com os seus problemas, com os seus erros, primeiramente consigo mesmo. Não para parecer forte, mas para ser inteiro, para ser inabalável, para se reconectar com a essência de Deus que está presente em nós, a essência de Deus que está presente em todas as criaturas vivas e até nas criaturas que não têm vida, numa pedra, em tudo que existe na natureza. Existe a presença de Deus e a essência de Deus em cada átomo do universo. Deus não se esconde de quem o busca, mas às vezes ele se cala, porque já te deu o que você precisa, uma identidade que sustenta o seu caminho. Não é a resposta que muda a sua vida, é a decisão de permanecer firme, mesmo sem ouvir nada. Então, eu espero ter te ajudado. Esse aqui foi mais um episódio de Reflexões sobre a Videira. E se isso fez sentido para você, compartilhe com alguém que está passando por esse momento e tem procurado Deus, tem buscado e não está entendendo essa situação, que parece que Deus está em silêncio, que Deus abandonou, que Deus não responde às orações. Compartilhe com essa pessoa que você sabe que está passando por isso. E lembra, a fé verdadeira não grita, ela constrói raízes profundas. E nos vemos no próximo episódio. Deus te abençoe.